Graça e paz, meus irmãos, amém? Pastor Ricardo Saragossa, e eu quero trazer mais uma palavra para você. Nós estamos numa sequência de palavras sobre o Sermão do Monte. Então nós já compartilhamos, na primeira parte, sobre os pobres de espírito, sobre ser pobre de espírito, Bem-aventurados pobres de espírito. Mas hoje eu quero falar sobre a segunda aventurança, que fala sobre os que choram. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, Tá lá em Mateus 5, versículo 4. E é um versículo assim muito contraditório, às vezes. E até é difícil de entender, Porque nós podemos ter tantos motivos para chorar, Às vezes pode ser um luto, uma tristeza, decepção, perseguição, injustiça, e aí por diante, Mas a pergunta então nós vemos que aqui Jesus ele está no monte, ensinando os discípulos, ensinando as multidões, ou seja, assim, dando uma outra direção, para que eles pudessem olhar. Então, no momento mais difícil, de choro, de angústia, para onde você vai canalizar isso? Essa é uma grande pergunta, é uma pergunta fundamental. Porque tem pessoas que gostam de ficar ali se lamentando e chorando, mas para onde você vai canalizar a sua dor? Para onde você vai canalizar o seu choro? Porque a maioria dos problemas, talvez 90% dos nossos problemas são causados por nós mesmos. Escolhas erradas, decisões, ambientes que não deveríamos estar, rodas de escarnecedores que estamos ali, e seguindo o fluxo da conversa, não deveríamos estar, ou deveríamos fazer diferente, ou aquela mentirinha, porque não tem mentirinha nem mentirona. Então, assim, tem muitas coisas, que nos traz outros problemas mesmo. E às vezes são atitudes e escolhas nossas. Mas se realmente nós, diante da sua dificuldade, da sua angústia, do seu choro, se realmente você quer consolo, Deus ele tem consolo para você. Se o fardo está pesado, Deus tem um fardo leve para você. Só que ao mesmo tempo Deus ele vai te dar uma direção. Então você pode estar chorando lá, Deus, não aguento essa dor, Senhor, olha o que estão fazendo comigo, Deus, não sei o que. Deus ele tem consolo, mas ele também vai te dar uma direção. Como eu falei, a maioria dos nossos problemas somos causa das nossas escolhas e atitudes. Então Deus vai te trazer um refrigério, mas ele vai falar, sai desse caminho aqui, anda por esse caminho. E é onde que muitos não querem, porque não querem dar o braço a torcer, que erraram, que escolheram errado, que estão no ambiente errado. Muitos não querem dar o braço a torcer, pelo orgulho, preferem ficar ali sofrendo, chorando, mas não querem dar o braço a torcer para falar, não, eu errei. Eu não deveria ter falado, eu não deveria ter andado por aqui, eu não deveria estar no meio desse povo aqui. E Deus ele tem consolo para nós, tem conforto para nós, mas ele também tem direção. Amém? Então se você não está disposto a seguir uma direção, você vai chorar, clamar, e o único que pode te dar alívio é o Senhor. Mas ele vai te dar alívio com direção. E sabe, temos que, nesse mundo aqui, então o Evangelho de Mateus ele aponta para o reino dos céus, para o reino de Deus. E Jesus, as bem-aventuranças, ele aponta para isso, para o reino dos céus. Então aqui nós estamos em construção. Aqui é o período de nós darmos resposta, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas quando nós não canalizamos nossa dificuldade, nossa dor, nossa angústia, nossa tristeza, nossa decepção ao Senhor, é como se nós estivéssemos com uma ferida que vira e mexe, nós estamos ali arrancando aquela casquinha e ela começa a sangrar de novo.
mas Deus tem cura para nossa alma, sabe? Tem cura para as nossas feridas, para as nossas decepções, mas toda a cura, ela vem com um novo posicionamento. Então nós temos que nos posicionar diferente do que nós vínhamos se posicionando. E é onde que muitos não querem. Eles querem um consolo, mas não querem mudança. Não querem andar pelo novo caminho. Mas sabe, aqui, como o Evangelho de Mateus ele aponta para o Evangelho do Reino de Deus, eu creio que Jesus aqui, na verdade, ele está falando de um outro choro. Não que esse choro, como eu já compartilhei aqui, né, uma decepção, injustiça, perseguição, tá? Não que Deus não tenha, Deus tem o consolo, mas que nem falei, Ele tem uma direção específica para você também, sair desse lugar aí. Mas aqui eu creio que Jesus ele está falando de um choro de arrependimento, sabe? De arrependimento pelo pecado. Sabe aquela pessoa que ela não aguenta mais? Não aguenta mais, fala assim, não, Senhor, não aguento mais. Eu não quero mais essa vida, não quero mais mentir, não quero mais andar por isso, não quero... Senhor, não aguento mais essa vida, esse caminho que eu ando. E a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, nos céus tem festa. Então, quando esse choro vem pelo arrependimento do pecado, das atitudes, de repente eu falei, não devia ter falado, nossa, eu já falei 1 milhão de vezes que não ia fazer mais, Senhor, me ajuda, eu não aguento, Senhor. Só o Senhor pode me livrar disso, só o Senhor pode me conduzir. Um choro de arrependimento. Sabe, eu creio que um coração que busca retidão, ele honra a Deus. E aqui eu creio que Jesus ele está apontando para isso. Para aquele choro de alguém que tem um coração que está buscando retidão diante da sua presença, diante do propósito de Deus, diante da esperança do reino. Então que nós possamos ter um coração que busca a retidão diante do Senhor, sabe? Um coração que ele não quer mais pecar, um coração que pegou nojo do pecado e quando ele vê que pecou, às vezes até uma fala simples, mas fala, para que eu falei isso, Senhor? Meu Deus do céu. Então possamos ter um coração de retidão e como Jesus diz aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E eu creio que aqueles que vão ser consolados diretamente com o Senhor, que vão receber um abraço, é aquele que tem um coração reto e que se arrepende do pecado, que eu creio que nessa hora é o próprio Pai que desce e fala, vem cá meu filho, vem cá minha filha, eu te amo, você não está sozinho, nós vamos caminhar junto, vai dar certo, você vai conseguir, sabe, que não devemos ter apenas um choro de arrependimento das consequências da nossa escolha. E se você canalizar isso para Deus, com certeza o Senhor tem consolo e tem direção. Mas sabe, se eu não tiver uma vida no altar, uma vida de santidade, uma vida que busca o Senhor, essa primeira parte, essa segunda parte que eu estou compartilhando com vocês aqui, um coração que busca retidão diante do Senhor, um coração que tem nojo do pecado, ela não vai acontecer. Então nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Todos os dias nós temos que buscar o Senhor. E feliz, bem-aventurado diz que é feliz. Imagina, é feliz os que choram, né? Contraditório, né? Mas é aqueles que canalizam a sua dor ao Senhor. Amém? Que Ele tem consolo e tem direção. E aqueles que choram porque não aguentam mais pecar, que não querem mais aquela vida de pecado, aquela vida torta, aquela vida por caminhos errados. Deus ele tem um abraço para você e o céu tem festa, ok? Bem-aventurados que choram. Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus. Pastor Ricardo Saragossa, Igreja Conectados com Jesus. Até mais. Valeu!